A gente vai ver agora uma outra ferramenta bem útil no cálculo de integrais triplas, que é a mudança de variável. Na verdade, a gente vai focar em dois tipos bem específicos nesse vídeo, que são as coordenadas cilíndricas e as esféricas. Então, vamos primeiro entender, né, essas coordenadas do mesmo jeito que a gente entendeu as polares no plano, tá? Então, assim, as polares, coordenadas polares, a gente usa para funções de duas variáveis, cilíndricas e esféricas para funções de três variáveis. Então, como que funciona as coordenadas cilíndricas? Suponha que é dado aqui um ponto P no espaço. Então, vamos desenhar as coordenadas cartesianas do ponto P. Eu quero então algo desse tipo, coordenadas x, y e z. Lembrando que a coordenada x e y a gente pode enxergar como a coordenada do ponto P' no plano, onde o P' é a projeção do ponto P sobre o plano xy. Você desce perpendicularmente aqui e marca esse ponto. Bom, como que são as coordenadas cilíndricas do ponto P? O que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente usa coordenadas polares para descrever o P' e a altura continua sendo z, ou seja, olha aqui no plano, né? Então, esse ponto P', ele tem uma coordenada polar rθ aqui, ó. Lembra que no plano, né, a gente faz o seguinte, né, quando a gente tem um ponto P aqui, né, no caso seria P', né? Lembra como que são as coordenadas polares? Você junta, né, faz esse segmento aqui, da origem até o ponto em questão. Essa abertura, né, do eixo x no sentido anti-horário, você chama de θ, esse ângulo, e aqui você chama de r, o comprimento desse segmento, né? Então, aqui, ó, o x e o y eu estou respeitando, né? Então, eu tô abrindo do x até o segmento auxiliar. Então, esse é o θ, esse é o r. Então, o ponto P, eu posso descrever ele pelas coordenadas cartesianas x, y e z, ou pelas coordenadas r, θ e z. Ele também fica totalmente determinado por r e θ e z. Porque r e θ determinam P', aí para saber o P eu só preciso saber a altura dele, né? Então, z. Então, basicamente é a coordenada polar nas duas primeiras e essa daqui se mantém. Então, essas são as coordenadas cilíndricas aqui em R3. Vamos ver um exemplo só para entender o que está acontecendo. Então, ó, encontre as coordenadas cartesianas desse ponto aqui, sendo que esse ponto está sendo dado em coordenadas cilíndricas, tá? Ou seja, esse é o R, esse é o θ e esse é o z. Bom, de graça você já sabe a altura desse ponto, porque o z das coordenadas cilíndricas e das cartesianas é o mesmo. Então esse ponto está na altura z igual a 1. Então vamos agora desenhar os eixos aqui para descobrir a projeção, né, o P' onde ele está. Então é assim, né, se o P é x, y, z, então o x e o y são as coordenadas do P', que tem as coordenadas cartesianas, coordenadas polares r, θ. Então o x é r cosseno θ, que é duas vezes o cosseno de 2π sobre 3, 120 graus, né? Então dá menos meio, dá menos 1. E o y? O y é r seno θ. O r é 2, seno de 2π sobre 3, raiz de 3 sobre 2, então isso aqui dá raiz de 3. Então esse ponto é assim, ó, x menos 1, ele tá aqui atrás, na verdade, né, ó. Digamos que aqui é o menos 1. Y igual a raiz de 3, digamos que aqui é o raiz de 3. Então o P' tá aqui, e aí você tem que subir uma altura, né? Sobe uma altura, aqui tá o ponto P. Certo? Então tudo isso aqui é auxiliar, né? Esse é o ponto P, tá? Se você olhar, bate com o que a gente estava fazendo, pelo menos mais ou menos aqui, né? Por causa do desenho. Essa abertura aqui é 120 graus, né? Ó. Essa aberturinha aqui. Aqui, né? Essa distância tem que ser 2, né?
por causa do R, e a altura é 1, certo? O segundo exemplo, descreva a superfície dada por z igual a r em coordenadas cilíndricas. Então esse z e esse r são o z e o r das coordenadas cilíndricas. Aqui a gente pode pensar assim, né? Fixado um z, sei lá, z igual a k, o que isso está te falando, né? Está falando que ou seja, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou tentando fatiar minha superfície, né, em planos paralelos ao chão, né? Então, z igual a k, eu estou num plano paralelo ao chão. Uma situação assim, né? Z igual a k é esse plano, se ficar positivo, né, um pouco acima aqui do chão. E aí, nesse caso, o que essa equação está te falando? Está te falando que o R, né, se você faz a interseção desse plano com essa superfície, o R está sendo constante igual a K, né? Então o que você enxergaria. Lembra, o que é o R? As coordenadas polares, né? É o raio, né? Então o R é constante. Então o que você enxergaria aqui seria uma circunferência. Aí conforme você aumenta o K, maior é o raio da circunferência. Certo? Então, essa superfície tem essa propriedade, né? Que ela vai. Conforme vai aumentando, você vai fazendo interseção, né? Os raios aqui vão aumentando. Então a gente começa já a desconfiar que a superfície é essa, né? Uma outra informação que a gente pode fazer é passar para coordenadas cilíndricas, né? Vamos passar para coordenadas cartesianas, né? Z igual a R, mas quem que é R, né? Lembra? Se o P é x, y, z, né? Então o R é as coordenadas está associado às coordenadas polares de x e y, né? Então o R é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a superfície que dá aqui é um cone, né? A gente já conhece essa superfície lá da parte inicial, né? Certo? E confirma aquela nossa análise inicial, certo? Para a gente falar agora de integração em coordenadas cilíndricas, vamos lembrar o que acontece em duas variáveis quando a gente faz a mudança de variável na integral. Então a situação é o seguinte, né? Você tem uma função f aqui, ó, definida numa região do plano D, e aí você consegue, através de uma transformação t, levar uma região D' na região D através da transformação t. Então aqui na região D' a gente coloca as coordenadas como sendo u e v, e aí o t, né, transforma x em um x de u e v e y em y de u e v. Tá? Geralmente a gente já sabe quando que é útil usar esse tipo de coisa. Né? Quando você, por exemplo, pega uma região circular lá no plano e transforma, né, pela t, a t leva o retângulo, se a t for coordenadas polares, em um círculo. E integrar em retângulo é mais fácil. Aqui no desenho, o D' parece tão complicado quanto o D, mas a ideia é justamente, né, a t melhorar essa região D. Certo? E aí, bom, como que fica o teorema de mudança de variável na integral dupla? A integral da f dessa região D, então você escreve tudo agora em coordenadas u e v. Então é f de x de uv, y de uv, né? Então aqui eu estou fazendo a transformação t, né? Aqui dentro. Sobre a região D', ó, agora é a função que eu estou integrando estão nas variáveis u e v, né? Então está numa região aqui onde mora o D'. Vezes, aí tem um fatorzinho de correção de área, que é o jacobiano dessa transformação. Então assim, você vai ter o x expresso em termos de u e v e y também. Você pega, deriva o x com relação a u, x com relação a v, y com relação a u, y com relação a v, monta essa matriz, a matriz jacobiana, e calcula o determinante dessa matriz. Aí o que aparece aqui você coloca em módulo, tá? Isso aqui tem que ser sempre diferente de zero, né? Para essa mudança de variável ser válida. Na verdade, a gente pede até aqui que a t tem que ser uma abjeção, tá? Bom, mas então nessas circunstâncias a gente consegue fazer essa mudança de variável. A gente não pode nunca esquecer então do jacobiano. Tá? É um fatorzinho aí de correção de área, né? Ele dx dy vira j du dv, certo? Então vale uma coisa inteiramente análoga para a função de três variáveis. Então ficaria assim. Então a versão para funções de três variáveis é a seguinte:
De novo, a gente vai ter uma região D' e uma região D, e a T, a gente vai sempre supor aqui uma abjeção, leva a região D' em D, então ele transforma as coordenadas U, V e W em x, y e z, ou seja, ele coloca x como x de U, V, W, y como y de U, V, W e z como z de U, V, W. Isso que a transformação T faz. E assim como no caso de duas variáveis, né, aqui essas regiões são sólidas, tá? Elas são no espaço, são preenchidas, né, não é só a casquinha. A gente busca, né, pegar uma região complicada D e, através de uma mudança de variáveis, transformar numa região simples de se integrar. Tá? Então, o que mais a gente precisa? A gente precisa calcular o jacobiano, também, o determinante da matriz jacobiana aqui, né, em módulo. Então, o processo é análogo, tá, ao que se fazia em duas variáveis. Você pega e monta essa matriz das derivadas. Aqui você deriva x com relação a u, v e w. Você vai usar essas expressões, então, quando tiver em mãos. Aqui você vai usar na segunda linha as expressões de y e a de z. Aí você calcula esse determinante, coloca em módulo, isso tem que ser sempre não nulo. Aí nesse caso, vale uma fórmula bem parecida com de duas variáveis. A integral da f na região D, né, então aqui é tudo x, y e z, vira a integral na região D', portanto agora vai ser tudo u, v e w. Então a função f você escreve o x, y, z como u em função de u, v e w. Não esquece do jacobiano, aqui nesse caso de três variáveis é um fatorzinho de correção de volume. E aí vale a igualdade. Tá? Então a gente vai usar isso para a gente ver a integração tripla em coordenadas cilíndricas. Né? Então o que a gente precisa saber como que expressa x, y, z em termos de r, θ e z, e o jacobiano nesse caso. A gente vai fazer isso agora. Então, para coordenadas cilíndricas, na verdade a gente até já sabe, né? O x é r cosseno θ, y é r seno θ. Lembra? R e θ são as coordenadas polares no plano XY. E o Z não muda, né? Então é assim, ó. Vamos comparar com o que a gente escreveu aqui em cima, né? Então a gente tem x, y, z de um lado. Do outro lado, quem seria o U, V e o W? Seria R, θ e Z. Tá? Então a gente está usando a mesma letra aqui, certo? Então vamos calcular agora aquele determinante, né? Então vamos calcular aqui o J, o jacobiano. Então vai ser um módulo, né? Determinante de que matriz? Então eu vou pegar x e derivar com relação a r. Então lembra, é assim, ó, cartesianas, eu tenho x, y, z, e cilíndricas, eu tenho r, θ e z. Então ele faz o papel do u, v e w. Então eu vou derivar x com relação a r, θ e z. Então x com relação a r dá cosseno θ. X com relação a θ dá menos r seno θ. X com relação a z, o x não depende de z, então dá zero. Agora vamos derivar o y com relação a r, é seno θ. Y com relação a θ, é r cosseno θ. O y não depende de z, então dá zero. Agora, o z com relação a r não depende de r. O z com relação a θ não depende, o z com relação a z é o próprio z. Então isso aqui vai ficar. Aí precisa calcular esse determinante dessa matriz 3 por 3. Então, vamos lá. Então primeiro, né, quando você fizer esse produto aqui, vai dar r cosseno ao quadrado de θ simplesmente. Aí r seno θ vezes 0 dá 0. Esse número, né, vezes esses dois dá 0. Então aqui não aparece mais nada. Aí aqui dá 0. Aí esse vezes esse vai aparecer um r positivo, né, porque agora vai ficar r seno ao quadrado de θ vezes 1. E aí quando você fizer esse vezes esses dois dá 0. Então isso aqui simplesmente, né, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado dá 1, r é positivo, dá o próprio r. É o mesmo jacobiano, gente, das coordenadas polares, né? E não é estranho isso, né? Porque a gente é como se fossem coordenadas polares em x e y, e z mantém igual, certo? Na verdade,
Basicamente, as coordenadas cilíndricas é você fazer uma mudança de coordenadas polares, né, em x e y, e o z mantém a mesma coisa. Então vão ficar muito parecidas as coisas. Então, conclusão, né? Vamos escrever aqui a conclusão. É a seguinte: a integral tripla em cima de um sólido E f de x, y, z dx, dy, dz, isso aqui é a integral tripla em cima de E'. Quem que é o E'? E' é o conjunto tal que quando eu aplico coordenadas cilíndricas no E', eu caio no E. Né? É isso que é isso que eu tô falando, que o T, né, leva D' em D. Então ele leva as coordenadas, pega o D', né, aplica coordenadas cilíndricas, você vai cair no D lá nas coordenadas cartesianas. Então vai ser f de r cosseno θ, r seno θ, z, lembra que o z não muda, aí r dr dθ dz. Aqui a gente está usando, né, ao invés de usar dv, a gente está usando dx, dy, dz, tá? Aqui não importa muito a ordem, né? Porque aqui a gente está escrevendo assim, né? Mas quando for fazer integral iterada, aí importa a ordem, tá? Então isso aqui vai ser só uma anotação, assim como a gente usava também em integral dupla. Mas então essa é a conclusão. Lembra só que aqui o E', né, é o conjunto que é levado no E biunivocamente aqui pelas coordenadas cilíndricas, tá? A gente vai ver alguns exemplos. Então o primeiro exemplo é calcular essa integral de raiz de x ao quadrado mais e ao quadrado dv, sendo E a região limitada por essas três superfícies. Aqui só uma correção que é y e não z. Vamos primeiro entender a região. Então aqui está o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E z igual a 4, né? Então eu vou cortar esse cilindro aqui no plano z igual a 4. E aí tem esse daqui que é o paraboloide, né? Então pensa assim, né? Você teria o z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, é aquele paraboloide usual que a gente tem assim. Então você multiplica por menos 1, ele vai inverter, e você soma uma unidade para cima. Então no fim, o que aparece ali seria uma coisa aqui assim, ó. Certo? Esse paraboloide aqui meio invertidinho, né? Aqui passando no 1. Né? Você deslocou uma unidade para cima. Então a região é assim, né? Essa região aqui é em cima do paraboloide, né, abaixo do plano z igual a 4, limitada por esse cilindro, certo? Então essa região aqui entre essas duas superfícies, certo? Então essa é a região e essa é a função. Vamos tentar integrar, então, usando coordenadas cilíndricas nesse caso. A motivação aqui é assim, ó. O fato de aparecer x ao quadrado mais y ao quadrado já é um indicativo que a gente pode tentar usar a coordenada cilíndrica, porque o que vai acontecer com isso daqui, né? Isso aqui vai virar a raiz de r, né? É uma coisa um pouco mais simples de se integrar quando a gente for mudar para coordenadas cilíndricas. Outro fator que motiva a gente a procurar é o fato da projeção em x e y ser uma circunferência. E a gente usa coordenadas polares para integrar sobre circunferência. E é isso que a coordenada cilíndrica faz, usa a coordenada polar em x e y. Tá? Então, vamos descrever, né, essa região agora em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas vai ficar assim, então. O θ, né? Quanto que eu estou variando o θ para descrever essa região? O θ ele não pode ter restrição de 0 a 2π, né? Porque eu tenho que pegar, ó, por exemplo, nesses pontos aqui eu pego sempre e dou a volta inteira, né? Então aqui o θ está indo de 0 a 2π. O R. Onde que o R está variando aqui nesse caso? Bom, aqui o R, né, você vai ter tanto circunferências muito pequenas aqui, né, por exemplo, raios bem pequenos, até zero, quanto até o raio máximo, né, que seria o raio dessa circunferência aqui, que é 1. Então o R tem que ir de 0 até 1. E o Z? Como que o Z está variando nessa superfície aqui? Aqui é assim, né?
Fixa um R e um θ. Então você fixou um ponto aqui. Aí vamos ver o Z variar, né? Aqui só tá trocado, né? E vamos ver onde o Z entra e onde o Z sai nessa superfície, tá? Então é assim, né? A primeira coisa que o Z vai enxergar quando começar a variar aqui vai ser o paraboloide. E a última vai ser o 4. Então aqui, né, a última coisa é o 4. E aqui entraria o paraboloide. Só que assim, ó, aqui, né, eu estou descrevendo o E. E aqui eu quero descrever o E'. O que eu quero dizer assim, aqui eu estou descrevendo em x, y, z. E aqui eu quero descrever em r, θ e z. Então, não fica bom eu misturar as coordenadas. Aqui tem que aparecer só r, θ e z também. Então esse x ao quadrado e y ao quadrado estão a mais. Mas aí agora você lembra que 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é menos r ao quadrado, né? Porque aqui vai ficar r ao quadrado cosseno θ e aqui vai ficar r ao quadrado seno θ. Então, aqui eu posso trocar por 1 menos r ao quadrado. E pronto. Fiz a descrição do meu E' em coordenadas r, θ e z, né? Então as coordenadas cilíndricas levam esse conjunto aqui, ó, nesse conjunto aqui. Tá? E aí a gente pode usar aquela formulazinha que a gente acabou de escrever. Tá? Então, como que vai ficar? Então, essa integral tripla é igual a essa integral tripla na região E' da função. Aqui vai ficar. Então, tudo que tem r, y e z, eu troco para as coordenadas cilíndricas. Então, x vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado, y vai ficar r ao quadrado seno ao quadrado. Então, aqui vai ficar a raiz de r ao quadrado. Onde tem z, eu substituo por z, mas não tem z, então não preciso fazer nada. Não esqueço do jacobiano, dr, dθ, dz. Agora, então, eu estou numa integral ó, em r, θ e z, na região E', descrita por essas expressões em r, θ e z. E essa aqui é simples, porque ó, aqui é um retângulo, né? E aqui o z está indo dessa superfície até essa superfície. Né? A gente nem precisa enxergar bem quem que é o E', né? Dá para a gente fazer essa integral, né? Então, ó, o θ está indo de 0 a 2π, né? Vamos colocar aqui. Então, isso aqui é a integral de 0 a 2π. Então, primeiro, a última integral vai ser em θ. A segunda vai ser em r, que vai de 0 a 1. E a última vai ser a integral em z, que vai de 1 menos r ao quadrado até 4. Aí vai ficar, bom, raiz de r ao quadrado é r, o r é positivo aqui pra gente, né, ó, de 0 a 1. Vezes esse r do jacobiano fica r ao quadrado dz, né, essa aqui é a variação do z, dr, dθ. E agora a gente sabe fazer essa integral aqui é mais simples. Vamos fazer ela. Então vai ficar assim, vai ficar a integral de 0 a 2π, integral de 0 até 1, aí, como é integral em z, né, vai ficar assim, r ao quadrado, que multiplica esse menos esse, né, porque a primitiva em z aqui é z, simplesmente. Então vai ficar 4 menos isso, vai ficar 3 menos r ao quadrado, dr dθ. Então vai dar a integral de 0 a 2π, a integral de 0 até... Eu já vou colocar, ó, primitiva disso, 3r ao quadrado, já dá r ao cubo. Menos r à quarta dá menos r a 5 sobre 5. R indo de 0 até 1, ainda sobra a integral em θ. Então isso aqui é a integral de 0 até 2π. Coloca r igual a 1, isso aqui vai dar 1 menos 1 quinto dθ. Bom, aqui só tem um índice sinal, né? Vou te pegar aqui, que é mais, né? Porque aqui é assim, a gente fica esse menos esse. Né? Então 4 menos 1 dá 3, e 4 e menos r dá mais r. Tá? Então, aqui é mais. Então aqui vai dar 7 sobre 5, né? Vezes 2π, né? 6 sobre 5 vezes 2π. Então vai dar 12π dividido por 5. E esse é o valor da integral que a gente queria. Tá, então essa mudança de coordenadas aí até que não foi tão, né, parece que facilitou a nossa vida.
gente vai ver mais exemplos agora. O exemplo 2 é calcule essa integral iterada, tripla aqui, né? 3 integrais iteradas. Então, primeiro integrar em z, y depois x. Esses são os limites aí. Então, a primeira coisa, vamos tentar enxergar essa região que a gente está integrando, né? Mas aqui aparece um x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Já dá um indício que uma mudança de variável aí pode acontecer, né? Estão aparecendo aqui. Então, vamos primeiro entender, né? O x está indo de menos 2 até 2. O y, ele está indo de menos raiz quarta, raiz ao quadrado de 4 menos x ao quadrado, até a raiz positiva 4 menos x ao quadrado. E o z, ele vai de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado até 2. Tá? Vamos tentar entender isso daqui. A primeira coisa, ó, essa equação do meio, ela equivale, né, a falar isso aqui, ó, que o módulo de y é menor ou igual que a raiz de 4 menos x ao quadrado. Que por sua vez equivale a falar que y ao quadrado é menor ou igual a 4 menos x ao quadrado. Aí de novo, né, a gente pode simplificar e falar que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4. Então, se você está nessa região aqui, né, em particular, a projeção no eixo, no plano XY, está dentro da circunferência de raio 2 e centro 0, 0. Então, essa é uma informação que a gente tira dessa continha. Então, né, o desenho, né, se você projetasse a região, você ia você está limitado aqui dentro dessa circunferência de centro 0, 0 e 2 aqui no plano XY. Agora, o Z, ele não passa do plano Z igual a 2 e não passa, né, essa é uma superfície, né? Se você igualar a Z, né, superfície Z igual a essa raiz, né, é um cone, né? A gente já falou dele nessa aula, né? Então vamos desenhar essas duas superfícies. Né? O que vai acontecer? Então aqui está o cone e aqui está o plano Z igual a 2, né? Aqui em cima. Então o Z, né? Ele está acima do cone e abaixo do plano. Então no fim essa região, gente, é a região que está dentro desse cone aqui, né? Ó, bate certinho, né? Se você está dentro desse cone, né? O x está indo sempre de menos 2 a 2. O y, né? Está indo entre esses dois valores, né? Ou seja, o x ao quadrado mais y ao quadrado está dentro da circunferência. E o z, né, a primeira coisa que ele enxerga é o cone e a última coisa é o plano z igual a 2. Então essa daqui é a região E que a gente está integrando. A projeção dela no plano XY é uma circunferência. Tem um x ao quadrado, y ao quadrado aqui na expressão. Isso está pedindo para a gente usar coordenadas cilíndricas. E a gente vai fazer isso agora. E aí a coisa fica um pouco parecida com o que a gente tinha lá no outro, né? Então eu vou descrever aqui o meu E, né, em coordenadas cilíndricas. O θ continua sendo de 0 a 2π igual antes, né? Você vai ter que dar todas as voltas aqui, né? Você não tem limite aqui para abertura, né? O R. Bom, aqui no caso o R, né? O raio máximo que você vai abrir aqui é 2, né? E o mínimo ele vai arbitrariamente pequeno. Então o R está indo de 0 a 2. E o Z? O Z, bom, ele limitado por 2 e limitado por baixo por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que isso daqui é R, né? Então aqui a gente tem que deixar, lembra que a gente tem que deixar o R θ só aqui, né? Bom, aí agora é bem análogo ao exemplo anterior, né? Vamos terminar então. A integral tripla sobre a minha região E de x ao quadrado mais y ao quadrado dx, dy, dz é a integral tripla sobre
Elinha. X ao quadrado mais y ao quadrado é simplesmente r ao quadrado, né? Porque vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, vezes r ao quadrado, vezes o jacobiano, aí dr dθ dz. Então, bom, como que vai ficar essa integral aqui, né? Aí, de novo, é uma região simples, né? Eu vou colocar de 0 a 2π, variação do θ, variação do r. Desculpa, variação do r, agora a variação do z. Então, r ao cubo dz, respeito à ordem que eu coloquei ali. Então, isso aqui vai ficar igual a integral de 0 a 2π. Quando não tem θ, né, essa integral de 0 a 2π só contribui com 2π ali na frente, né? Eu vou até deixar assim, ó. Pode até colocar 2π, a integral de 0 até 2. Aí vai ficar r ao cubo vezes z indo de r até 2, dr. Então é 2π, integral de 0 até 2. Aí z igual a 2, z igual a r, vai aparecer 2r ao cubo menos r à quarta, dr. Então vai ficar 2π, uma primitiva daquela ali, né? É r à quarta. Aí sobre 2, né? Porque tem esse 2 aqui. Menos r à quinta sobre 5. R indo de 0 até 2. Bom, aí é só fazer essa continha, né? Isso vai dar 16π sobre 5.